Há uma mulher na Bíblia que mudou o rumo do cristianismo na Europa, embora poucos conheçam seu nome, Lídia, a mulher que abriu as portas de seu lar e de seu coração para o Evangelho. Enquanto nomes como Pedro, Paulo e João são lembrados, Lídia parece se perder nas sombras. Mas sem ela, a história da igreja primitiva teria sido muito diferente. Ela não foi apóstola, não fez milagres, nem escreveu cartas. Mas teve a coragem de abrir seu lar quando tudo estava em risco. Esta é a história da vendedora de púrpura que se tornou a primeira convertida da Europa, uma mulher próspera e influente que escolheu Cristo acima de tudo. Depois de um breve momento em Atos 16, ela desaparece das páginas da Bíblia, e ainda assim, seu legado ecoa por séculos. O que aconteceu àquela mulher? E o que podemos aprender com sua fé silenciosa? Filipos não era uma cidade qualquer. Era uma colônia romana, centro militar e comercial da Macedônia, onde o imperador era adorado como um deus. Ruas de pedra, templos pagãos e o cheiro de incenso enchiam o ar. Nesse cenário, uma mulher caminhava com tecidos roxos nos braços, o símbolo da realeza e do poder. Seu nome era Lídia, uma vendedora de púrpura de Tiatira, especialista em um comércio reservado aos ricos e poderosos. A tinta era extraída de milhares de moluscos, um processo caro e trabalhoso, o que fazia da cor roxa o sinal máximo de status e autoridade. Lídia era uma empresária bem-sucedida, provavelmente dona de escravos e de uma casa ampla. Mas apesar da riqueza, havia um vazio que o sucesso não preenchia. Ela era chamada de temente a Deus não judia, mas crente no Deus de Israel, buscando algo que o dinheiro não podia comprar. Nos sábados ela deixava a cidade e seguia até as margens do rio Gângetes, onde se reunia com outras mulheres para orar. Sem templo, sem altar, apenas fé e céu aberto. Enquanto isso, um homem chamado Paulo chegava à cidade, atendendo a uma visão em que um macedônio pedia ajuda. Ele procurava um lugar de oração. Deus estava prestes a unir esses dois caminhos. Naquele sábado, o sol refletia nas águas do rio quando Paulo, Silas, Timóteo e Lucas se aproximaram do grupo de mulheres. Paulo começou a falar sobre Jesus Cristo, o Messias prometido, que morreu e ressuscitou para dar salvação pela fé. E então algo sobrenatural aconteceu. O Senhor abriu o coração de Lídia para atender às palavras de Paulo. Não foi a eloquência do apóstolo, mas o próprio Deus que removeu as barreiras e tocou o coração dela. Quando Deus abre, não há resistência. Lídia acreditou, e sua fé se transformou em ação imediata. Ela e toda a sua casa foram batizadas. Nenhum medo, nenhuma hesitação. Em uma colônia romana, declarar fidelidade a outro rei além de César era perigoso, mas o coração que Deus abriu não conhecia medo. Logo após o batismo, ela fez algo surpreendente. Convidou Paulo e seus companheiros para hospedarem-se em sua casa, dizendo: "Se me julgais fiel ao Senhor, vinde e ficai em minha casa." E insistiu até que eles aceitassem. Não era apenas hospitalidade, era entrega. Lídia estava abrindo sua casa, sua vida e sua reputação ao Evangelho. Sua casa se tornou o primeiro ponto de encontro da igreja em Filipos, o início do cristianismo na Europa. Ali, entre paredes comuns, começou uma revolução espiritual. Paulo e Silas pregavam, ensinavam e oravam naquele lar. Depois que foram presos e libertos milagrosamente, voltaram diretamente para a casa de Lídia. Atos 16:40 registra. Saindo da prisão, foram para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram. Enquanto a cidade se agitava, o lar de Lídia se tornava um refúgio de fé e paz. Cada refeição era um ato de adoração. Cada visitante ouvia falar de Cristo. E dali nasceu a igreja de Filipos, uma das mais amorosas e generosas do Novo Testamento. Anos depois, quando Paulo escreveu aos Filipenses, ele expressou profunda gratidão. "Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós." A generosidade daquela igreja refletia o coração de Lídia, a primeira a dar, a servir e a abrir mão de tudo por amor ao Evangelho. Mas após esse relato, Lídia desaparece das Escrituras. Nenhuma menção posterior, nenhum detalhe sobre seu futuro. Teria continuado liderando a igreja em sua casa? Teria sido perseguida? Morreu jovem? Não sabemos. E talvez esse silêncio seja intencional. Lídia não buscou fama nem reconhecimento. Cumpriu seu chamado e seguiu fielmente. Muitos servos de Deus são assim, discretos, mas decisivos. Seus nomes não estão nos livros da história, mas estão escritos no céu. O legado de Lídia não está na quantidade de versos sobre ela, mas no impacto de sua obediência. E o que aprendemos com essa mulher? Tecla 1: Deus usa pessoas comuns em lugares estratégicos. Lídia era uma mulher de negócios, mas estava no lugar certo quando Deus decidiu agir. Tecla 2: A verdadeira fé produz ação imediata.
Ela não esperou segurança nem conveniência, apenas obedeceu. Tecla 3. A hospitalidade é uma arma espiritual. Sua casa se tornou um campo de batalha do reino, onde vidas foram transformadas. Tecla 4. A generosidade é o DNA da fé genuína. Lídia não só acreditou, ela investiu sua casa, seus recursos e sua reputação. Tecla 5. As mulheres tiveram um papel fundamental na igreja primitiva. Lídia, Priscila, Maria e tantas outras sustentaram a fé com coragem e fidelidade. Mas o ponto central está em uma única frase. O Senhor abriu o coração de Lídia. Deus não apenas tocou seu coração, ele o destravou. A fé não nasce do esforço humano, mas da graça divina. E se Deus abriu o coração de Lídia naquele dia, ele pode abrir o seu hoje. Talvez o seu, ou de alguém por quem você ora há tanto tempo. Lídia viveu há 2000 anos, mas seu legado continua. Cada vez que alguém abre seu lar para um estudo bíblico, cada vez que alguém usa seus recursos para servir, cada vez que uma mulher lidera com fé, o exemplo de Lídia vive novamente. A igreja que começou em sua casa se tornou símbolo de alegria e generosidade. Paulo a chamou de parceira no Evangelho, um título que nenhum apóstolo lhe tiraria. E agora, o mesmo convite ecoa para você. O Senhor está abrindo seu coração? Você responderá como Lídia, com fé imediata, coragem e generosidade? Ela abriu sua casa, e o Evangelho alcançou a Europa. Talvez Deus queira começar algo novo também em sua vida, na sua casa, na sua história. Se esta mensagem tocou você, inscreva-se no canal, compartilhe este vídeo e lembre-se, o mundo ainda precisa de corações abertos como o de Lídia. Faíscas. O Senhor abriu o coração de Lídia, e ela abriu sua casa. Que ele também abra o seu hoje.